Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 18 com OpenGL com Excel de 64 bits e New Pipeline Shaders, ok? Nós tínhamos no nosso tutorial 16 o nosso Skybox, onde a gente melhorou a movimentação da câmera para que a gente possa mover com o mouse, e a gente também no tutorial 17 a gente juntou vários materiais, várias imagens numa única imagem, que é o que a gente chama de Image Atlas, ok? Isso otimiza o código e faz com que a gente consiga ter uma performance melhor no aplicativo. Nesse tutorial agora, de número 18, ele vai ser um pouco longo, mas eu desafio vocês, aqueles que estiverem acompanhando, a mostrar para mim alguém que tenha feito um tutorial semelhante a esse, que tenha explicado o que a gente vai estar fazendo agora. Para vocês terem uma ideia, até o nosso tutorial 16, eu vou abri-lo aqui, nós estamos lendo um arquivo colada, ou vários arquivos no formato colada. Eu vou dar um Alt F11 aqui, utilizando uma classe que nós criamos com o VBA. Então a nossa classe, ela faz a leitura de um arquivo colada, utiliza o XML, navega por este arquivo e extrai as informações referente à posição, às vértices, aos normals de cada vértice e também a coordenada de textura. Além disso, ele extrai os materiais para que a gente possa plotar o nosso material na tela, tá? E com isso a gente tem uma classe colada model que encapsula tudo isso dentro de um modelo. E aí a gente consegue fazer a leitura e criar as nossas meshes para cada mesh que tiver dentro do nosso polígono. Esse é um processo, assim, em termos de programação, está pronto, mas ele está adaptado somente para ler um tipo de arquivo, que é o colada, cuja extensão é DAE. Tá? Ele é rápido até certo ponto, porém a gente precisa de mais agilidade. E aí é que entra a integração, a interação com outros aplicativos. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com uma classe desenvolvida dentro do C++, com Visual Studio, e que vai gerar para a gente uma DLL que a gente vai usar dentro do Excel. Ela nos permite ser muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo, que é o último que a gente havia feito, ele faz a leitura somente do nosso helicóptero, da hélice pequena, que fica na cauda, e da hélice grande. E além disso, a gente tem o que a gente chama de base, que é o nosso chão, que tem lá umas cápsulas, tem uns painéis. Esse arquivo base, se a gente vier aqui nos recursos, ele é um arquivo que ele tem 14 MB de tamanho, tá? E ele já é um pouquinho demorado. Imagina se nós lêssemos todos esses, cada pastinha dessa contém um objeto. Olha só esse building A, ele tem 32,6 MB. Se a gente clicar aqui, só o arquivo colada dele tem 29 MB. Ok? Com isso, a leitura fica lenta, tá? Então, só para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, nós vamos criar aqui uma variável de init_as_date e vamos iniciar ela, init é igual a null. Com isso a gente passa o momento em que a gente está começando a fazer a leitura dos objetos para ela. E aí, quando a gente terminar de ler os objetos, a gente vai dar um
debug print. Vamos colocar aqui um format now, um novo agora, menos o init. E vamos passar horas, minutos e segundos. Com isso a gente vai imprimir aqui com Ctrl G dentro do VBA, do módulo de programação, e a gente vai ver quanto tempo ele está levando só para ler esses 4 elementos aqui. Tá? Além disso, eu vou desabilitar esses comandos aqui, que eles estão fazendo com que a nossa antena parabólica ela fique ali parecendo meio que um esqueletinho dela. Tá? E vamos deixar para utilizar só quando a gente for imprimir mesmo e o objeto precisar disso. Tá bom? Então, com isso, a gente vai dar um Alt F11, Alt F8, e vamos ler, e vamos ver quantos segundos a gente demora para ler só esses 4 elementos. Tá? Eu sei que em comparação com muitas outras, sei lá, aplicativos ou coisa e tal, ele é rápido, ele não chega a ser tão desastroso assim. Até porque o tempo maior é de leitura dos objetos e leitura das imagens. Tá? São 2 grandes consumidores de recursos. Porém, depois que ele está lido, ele vai para a GPU. Então, grande parte do processamento se dá na GPU. Então, ó, nós estamos com um FPS de 60 para trazer essas informações. Quanto tempo ele gastou para ler? Alt F11, Ctrl G, 28 segundos. 28 segundos para ler esses objetos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora o resultado de uma melhoria no nosso código quando a gente estiver trabalhando com a biblioteca, a DLL, gerada através do C++. Então, esse aqui eu ainda não divulguei para vocês, tá? Eu vou abri-lo. Alt F11. Neste daqui a gente tem o helicóptero, as hélices, tem a base, tem aquele building A, que vocês viram que tem quase 30 MB, tem o building B, tem o pathway, bunker, bundling, fence, hydralistic, Saturn, Starcraft Pillar. Tudo isso daqui são objetos. E se a gente vier aqui em Resources Models, eles estão dentro da pastinha Mars. Então, se a gente marcar tudo isso daqui, lógico, tem as imagens, né, também, elas têm um tamanho, mas estamos falando de 135 MB de informação que a gente vai ler dentro do nosso aplicativo. E ele já faz uso da nova classe, que é o novo Collada Model, que a gente vai estar chegando nela daqui a pouco. Então, ele também vai ter aqui um leitor, ele tem um init, e depois que ele lê tudo, ele vai plotar para a gente, e a gente vai saber quantos segundos ele gastou para ler tudo isso. Então, Alt F11, Alt F8. Lembra, para ler só aquilo ali, usando o recurso local, ele gastou 28 segundos para ler 4 objetos. Agora nós estamos lendo muito mais objetos. Então nós temos aqui o nosso base, nós temos o nosso helicóptero que agora está animado, tá? Com os proppers aqui big e small, que são as hélices. A gente tem aqui no que a gente chama de fence, né, que é a nossa cerca, o nosso foguete, que é o Saturn V. Aqui a gente tem alguns objetos que fazem parte do cenário. Pathway, que é esse aqui. Aqui a gente tem as bases. Esse daqui é o Building A. Tem bastante elemento dentro dele. E ali a gente tem o Building B.
Então a gente pode observar aqui que tem bastante coisa aqui dentro. Tem bastante informação. FPS de 56, mas e o tempo de leitura? Quanto tempo ele demorou para ler tudo isso? Alt F11, Ctrl G, 11 segundos. Em 11 segundos a gente conseguiu fazer a leitura de todos os objetos. Isso tudo graças a duas alterações importantes no código. Uma delas é a utilização de uma DLL desenvolvida em C++ no Visual Studio. Eu tenho o Visual Studio 2022, que é o Community, e também para a leitura das imagens, neste exercício que eu mostrei para vocês, ele está usando o Free Image. É uma biblioteca também, é distribuída, é grátis. Não sei se é tão grátis, mas tem que ler direitinho. Mas estou fazendo o uso dela, então criei uma classe que substitui aquela nossa classe de Image Loader anteriormente e faz a leitura através do Free Image. E isso faz com que a gente tenha toda essa performance. Tá bom? Então, quais são os próximos passos? O nosso próximo passo agora vai ser criar a nossa biblioteca. Então, para o nosso tutorial 18, nós vamos estar criando uma biblioteca, uma DLL, que vai ser desenvolvida utilizando Visual Studio. Ok? E para fazer essa DLL, lá no GitHub tem os arquivos do Learning OpenGL. Nesse Learning OpenGL, ele ensina a mexer com OpenGL, New Pipeline, só que em C++. Tá? Ele tem uma pastinha de includes, onde dentro da pastinha Learning OpenGL, ele tem dois arquivos que a gente vai usar. É o MeshH e o ModelH. São informações que se referem à leitura de modelos utilizando a biblioteca Async. E aí entra um pequeno problema que a gente vai administrar, porque só vai conseguir acompanhar os exercícios daqui para frente com produtividade quem tiver um Office de 64 bits. Porque a biblioteca Async, ela não permite gerar, se eu tentar compilar ela para 32 bits, ela não aceita. E eu não vou correr atrás para tentar fazer isso para 32. Ok? Então, a partir desse momento, quando a gente gerar a nossa DLL, ela vai ser somente compatível com um Windows de 64 bits, que eu acho que já é a maioria, e um Office de 64 bits. Eu vou manter o código anterior, não vou deletar dos arquivos. Pessoa que quiser continuar seguindo os tutoriais para aprender o OpenGL, o New Pipeline Shaders, vai poder fazer. Só que à medida que a gente incluir vários elementos dentro do modelo, vai ficar pesado para ler. Tá? Isso que eu estou falando, minha máquina não é moderna, é um i7 de segunda geração, tem mais de 10 anos, e a minha placa de vídeo não é nem RTX, é uma GTX 1650. Mas o ganho de performance com a DLL é muito grande. E serve também para vocês, para quem for curioso, dar uma pesquisada, eu tenho certeza que vocês conseguem otimizar até tarefas que são rotineiras de quem trabalha em escritório, mexe com fórmulas, porque dá para criar. Do mesmo jeito que a gente vai estar usando aqui, a gente consegue fazer outras coisas. O nosso foco aqui é dentro de otimização do OpenGL. Ok? Então aqui dentro da minha pasta C, eu criei uma pasta chamada Model Loader. Eu já deixei aberto o Visual Studio, porque eu uso o Format Factory para gravar, e quando eu estou com o Format Factory gravando, e eu sei que ele está gravando porque o meu microfone está em uso, se eu abrir o Visual Studio, ele fecha. Então, não sei porquê, mas eu sei que acontece. Tá bom? Então já está aberto. Então nós vamos aqui em File, New,
project. Ele vai ser um C++, Windows, e vai ser uma Dynamic Link Library. Então vamos clicar nela e dar um Next. Vamos chamar de Model Loader, que vai estar dentro do nosso Model Loader. Então a pastinha já está criada lá. Ele só localizou aqui, porque eu já tinha feito exercício anteriormente. Tá? Então, Create. Ele já está configurado ali para um debug e 64 bits. Depois a gente vai converter para release para poder rodar. Okay? Então, ele está aqui. Esses são os arquivos que ele já gera por default. E agora a gente vai incluir os nossos. Quando a gente gera esse arquivo, se nós viermos aqui na nossa pasta Model Loader, esses eram as nossas duas pastinhas e aqui os dois arquivos. Ele criou este, tá bom? Dentro desta pastinha, ele tem o Solution. A gente às vezes costuma colocar alguns arquivos aqui, mas ele também tem a pasta do Project Dir aqui. Ó. E é aqui que a gente vai colocar as nossas informações. Okay? Então, voltando aqui, vamos pegar o nosso include, nosso lib, nosso mesh h e nosso model. Ctrl X, vamos no Model Loader, e vamos colocá-los aqui. Tá? Muita gente não está acostumada com a programação em C++, mas geralmente quando a gente faz uso de bibliotecas externas do C++, a gente lê essas informações e a gente precisa incluir os headers dos arquivos, as bibliotecas. Isso é um processo natural de programação em C++, tá? Então aqui a gente tem referente a SIMP, que a gente vai usar, e GLM, que é matemática para 3D. É incrível isso aqui, não é só para 3D, mas tudo relacionado a vetores, quaternion, é incrível. Então tem muita coisa aqui, tá? Então essa aqui, e na lib a gente vai ter o assimplib, ok? Então, antes da gente mexer no Mesh e no Model, vamos fazer a configuração do nosso código. Então, aqui a gente vem em Project. Ainda está em Properties aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui, ó, no Source Files, Add, New Item. Vamos selecionar como C++ e vamos chamar de Model Loader. Okay? Já vamos colocar aqui dentro do nosso Model Loader, porque é aqui que a gente vai criar as nossas funções de exportação para DLL. Já vamos dar aqui um include para pch.h. O tipo de recurso de DLL que a gente vai fazer aqui, ele não precisa criar um arquivo de definição. Então, para quem já tentou, existem várias alternativas. Programação é maravilhoso por conta disso. A gente consegue fazer várias coisas de formas diferentes, a mesma coisa de formas diferentes. Tá? Então, em algumas situações, a gente precisa criar um arquivo de definição. Nesse tipo, a gente não vai precisar. Tá bom? Então, criamos aqui o nosso Model Loader. Agora a gente vem em Project, Model Loader Properties. E aqui em C++, okay, em Additional Include Directories, a gente coloca aqui esse símbolozinho, Project Dir, /include. Com isso, ele já consegue ler as informações referentes ao assimp e ao GLM. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a gente precisa também vir no linker, em Additional Library Directories, fazer a mesma coisa. Project dir /lib.
Utilizando essa sintaxe, permite que, se você mudar do drive C, pegar toda a pastinha, colocar no drive D, ele vai, você não precisa refazer nada, porque ele já vai reconhecer os caminhos das bibliotecas, porque já vai estar no Project D. Você só não vai poder mudar as bibliotecas do diretório onde está, senão você vai ter que renomear, tá bom? Além disso aqui, no input, em Additional Dependence, a gente vai incluir aqui o async.lib. É o que a gente precisa fazer para que a gente possa trabalhar com a SIMP e o GLM, tá bom? Agora a gente vai incluir também as nossas outros dois headers, que é o Mesh e Model. Então aqui dentro do nosso header, add existing item, vamos ler o Mesh, e add existing item, o Model. Beleza, podemos vir no nosso Mesh. Então, essa é a classe que já tinha sido desenvolvido lá pelo pessoal do Learning OpenGL. A ideia é nos apropriar de parte desse código para que a gente possa trabalhar dentro do Excel. Então, aqui a gente não vai utilizar o GLAD. O GLAD aqui para a gente trabalhar com o OpenGL dentro do próprio C++. A gente não vai fazer isso. A gente vai deixar as bibliotecas de matemática. Aqui também nós não vamos trabalhar com shader. Aqui a gente deixa. Não vamos trabalhar com animação direto por enquanto. Position normal, só até textura coordenada. Aqui essas informações de tangente e bitangente, elas são importantes. Porém, quando a gente estiver trabalhando com um mapeamento de normal, bump map, a gente vai precisar trabalhar e a gente vê onde a gente inclui. Se vai ser aqui ou se vai ser dentro do próprio VBA. Tá bom? Aí a gente tem a nossa classe Mesh, que a gente vai precisar porque a gente tem um structure aqui, que é o Vertex, que tem position, normal e coordenada de textura. A gente tem um structure de textura, principalmente a gente vai usar o path daqui, mas a gente não vai criar o nosso Vertex Array Object aqui dentro. Val. Então aqui a gente para, aqui a gente também não usa este. Com isso a gente não vai dar um render aqui dentro. E, consequentemente, a gente não vai criar também o VBO e o EBO. Então, dessa forma, a gente acaba com a classe Mesh desse jeitinho. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma função aqui, que é para a gente obter o path da textura. Não sei se vai vir o path, se vem somente o nome dela, mas a gente vai usar lá dentro do VBA. Então vamos criar aqui uma constant char. A gente vai passar o ponteiro desse char aqui. E vamos chamar de get texture path. E a gente vai localizar o índice dela dentro de um array. Então a gente vai usar um assigned int index aqui. Aí a gente vai analisar se o nosso index ele está dentro da nossa texture ponto size e aqui. Aqui é texturas. Menor que texturas. É um vector de texture.
Textures. Vou deixar como textura aqui, depois eu vejo. Textures. Não. Esse. Se ele estiver dentro, a gente dá um return. Aí a gente pega de textures. A gente vai passar o índice da textura. E a gente quer retornar o path dela. Como a gente não criou a variável ainda, então ela não vai estar sendo lida, mas eu sei que a gente precisa dela. Vou deixar já criada aqui, depois a gente ajusta. Ok. Se ele localizar, beleza, se não, ele vai retornar um vazio para nós. Ele está dizendo que tem um erro aqui, mas provavelmente ainda não é referente a isso. Senão ele já diria, apontaria aqui para nós. Aqui ele está dizendo expected get texture path. Assign int index. Talvez ele já está apontando esse aqui como um erro. Texture size. Vamos deixar ele aqui marcadinho. Depois a gente volta nele. Se a gente precisar. Então aqui sumiu o nosso errinho por enquanto. Beleza? Agora a gente vai lá no nosso model. E a gente vai fazer algumas alterações também no nosso model. Vamos excluir aqui o GLAD. Aqui a gente deixa simp, vamos precisar. Aqui no Learn OpenGL, como a gente mudou a estrutura, ele não é mais Learn OpenGL e o MeshH. O MeshH está aqui e a gente vai usar. Então, shader também não. Deixamos aqui como está. Aqui a nossa classe model. Tem o nosso constructor que a gente vai usar. Texturas load, meshes, diretório, beleza. Aqui a gente não vai imprimir. Nós vamos utilizar os dados dentro do VPA. Aqui o async faz a leitura dos arquivos, então ele faz um triangulate, smooth, flip UV. Esse tangente a gente não vai usar. Mas tem um que eu quero usar aqui. Deixa eu ver se ele permite colocar. Eu quero triangulate. Depois que ele fizer o triangulate, eu quero um AI process find join identical vertices. O join identical vertices, ele vai diminuir a quantidade de vértices que a gente vai estar importando. Ajuda um pouco. Não resolve tudo, mas já é bom. Tá bom? Aqui o diretório, process node, process mesh. No process mesh, ele vai ler os vértices, os normals, a coordenada de textura.
Só que tangente e bitangente a gente não vai usar. Ok. Aqui a gente vem para cá, vamos fazer a leitura dos materiais. Vamos trabalhar só com diffuse por enquanto. Depois, se a gente caminhar, a gente inclui o restante. E aqui ele retorna isso para nós. Aqui ele faz a leitura dos materiais. Aqui no texture ID, vamos colocar um I por enquanto aqui, só para a gente manter o ID dele, mas depois a gente trabalha se for preciso. Ainda tem 18 erros, porque agora ele não vai fazer mais a leitura do texture from file. Então aqui a gente vai apagar todo esse código. E a gente vê que a gente vai diminuir os nossos erros. Ok. E aqui também, texture from file, a gente não vai estar usando mais. Deixa eu só voltar aqui no Mesh. Se eu desabilitar esse cara, quero ver se ele ainda continua dando erro. Vamos deixar. Ainda está dando erro. Então, vou deixá-lo provisoriamente aqui. Feito isso, a gente pode observar que tanto o Mesh H quanto este e os C++ eles estão com um asteriscozinho. Então vamos dar um salvar tudo. Aqui a gente vai fazer um include para o nosso model H. E já estamos prontos para começar a trabalhar com as nossas funções. Só de curioso, se eu der um build solution, quero ver se ele já gera alguma coisa para nós, ele vai dizer que ainda precisa de alguma informação. Então, nesse caso, ele já gerou uma DLL, só que sem uso, né? Então, se a gente vier aqui no nosso x64, debug, tem um model loader que ainda não faz nada. Okay? Onde a gente começa a brincar agora? O modelo que a gente vai utilizar, ele usa uma função, uma cláusula, alguma coisa assim, tem um nome específico, chamado extern. E a gente usa um DECSpec para DLL export. Então vamos lá. Extern. Opa. Aqui a gente passa C. Aí a gente vai chamar o DECSpec e DLL export. E aqui a gente começa a criar as nossas funções que vão estar disponíveis na nossa DLL. Tá bom? A primeira que a gente vai fazer é a criação do nosso modelo. Então a gente passa aqui um model. Vamos passar ele aqui, o ponteiro dele. E vamos chamar um create model. Essa vai ser a nossa função para ser usada, consumida dentro do VBA. Então, ele recebe um const char no seu devido ponteiro, path e um bool gamma. Na verdade, esse bool gamma aqui a gente talvez nem precisasse incluir agora, porque ele seria se nós fôssemos fazer a leitura da imagem utilizando o stbimage, que é uma outra biblioteca. Eu não vou fazer, mas eu vou deixá-lo aqui, tá? Que mais para frente, se a gente resolver, ele já faz parte do processo. E agora a gente tem que retornar. Então o nosso create model, ele vai ter um return.
E ele vai trazer quem para a gente? Um new model, que recebe o path e o gamma. Então, o nosso modelo está aqui. Aqui é o nosso constructor, que recebe o path, o gamma, e chama o load model. Aí no load model ele faz a leitura e processa todas essas informações de vértices normais, de textura coordenada, as texturas, e encapsula tudo isso dentro das variáveis que a gente declarou. Da variável vértice, com os vértices, né, que a gente tem aqui da estrutura que foi criada do vértex, da textura, e a gente passa isso literalmente dentro do nosso ponteiro que a gente vai criar lá, que vai ser um long PTR. E aí a gente vai fazer a leitura dos elementos que vão estar dentro dele. Tá bom? Uma vez que a gente leu o nosso modelo, a gente, para otimização de código, depois que a gente lê e processar, a gente vai deletar o modelo. Então, daqui para frente, esse externe até aqui, ó, isso aqui vai ser comum em todas as nossas funções. Então, vamos criar aqui agora. Ele não é uma função, ele não retorna nada. Então, a gente usa um void delete model, que recebe um ponteiro para o modelo na variável model. E simplesmente a gente usa um delete. Beleza. Bom, criamos o nosso modelo. Estamos prontos para ler o conteúdo dele. A gente precisa pegar o conteúdo da mesh. Só que para pegar o conteúdo, lá nas nossas funções, a gente vai utilizar uma DLL chamada Copy Memory. A gente precisa pegar algumas informações adicionais. Então, a primeira informação que a gente vai obter é a quantidade de meshes que cada modelo tem. Então, vamos colocar aqui um unsigned int e vamos chamar de get mesh count. A gente passa o nosso modelo. E ele vai retornar para a gente, dentro do nosso model, meshes size. Então, essa é a forma com a qual ele retorna. No VBA a gente utilizaria lá o bound, o array. E aqui a gente utiliza o size, porque além de ele ser um array, ele usa um vetor, tá? Um vetor equivalente a um array com uma característica diferente da programação, tá bom? Feito isso, a gente já tem a quantidade de mesh, né, dentro do nosso modelo. Aí a gente consegue já ler uma mesh específica pelo índice dela dentro do modelo. Então agora a gente chama a nossa mesh, passa o ponteiro dela e a gente cria o get mesh. A gente vai passar o ponteiro para o nosso modelo e também o índice que vai retornar para a gente ela dentro das nossas meshes, tá? Do nosso modelo, das nossas meshes. Tá bom? Então a gente checa se o índice é menor, né, que o nosso modelo meshes size. Opa, checou, está dentro, então ele retorna para a gente. Só que aqui a gente não vai usar este.
A gente usa o ezinho comercial porque a gente quer retornar do modelo meshes, o índice dela. C++ tem essa característica de programação. Então, caso contrário, ele retorna para nós um null PTR. Ou seja, para não ter um tratamento de erro, o nosso ponteiro vai retornar um nulo aqui. Legal. Com isso a gente consegue obter a mesh. Agora, dentro de cada mesh, a gente vai ter os vértices. E para saber dos vértices, a gente vai ter a contagem dos vértices dentro de cada mesh. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar aqui um assigned int. Opa. Get mesh vertex count. É onde a gente passa o ponteiro para o mesh. Get mesh. Esses nomes são importantes porque a gente vai criar as nossas subs, as nossas funções dentro do VBA utilizando esses nomes de funções ou de subs e o tipo de variável que a gente vai estar usando para chamá-los, tá bom? Então aqui a gente vai retornar a nossa mesh. Dentro dela a gente vai selecionar vértices, size. Então esse é o bound das nossas vértices. Agora a gente consegue retornar os vértices, né? A quantidade de elementos que estão dentro dos vértices. Só que ele é um pouquinho diferente, porque a gente vai retornar um ponteiro e converter para um array dentro do VBA. Então vamos lá. Então ele não vai ser uma função, ele vai ser um void get mesh vértices. A gente passa um ponteiro para o mesh e a gente vai passar um ponteiro para o vertex também. Os vértices. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher o nosso vértices com os dados que a gente vai estar retornando daquela mesh. Então a gente vai usar main CPI, que é a memory copy, API do Windows, onde a gente vai passar os nossos vértices. Aqui a gente vai pegar os dados, mesh dados, depois a gente vai pegar o size, e a gente precisa multiplicar pelo tamanho size of do vertex. Esse aqui é importante porque se a gente vier aqui na nossa mesh, a gente tem position, que é um vec3, normal, que é um vec3, e coordenada, que é um vec2. Lá no VBA a gente vai usar um stride de 8 aqui, tá? Porque a gente sabe que são 3, 3 e 3. Se a gente fosse fazer tudo aqui dentro do C++, a gente ainda teria que colocar vezes 4, que é o número de bytes, mas lá dentro do VBA a gente não vai precisar. Então com isso a gente retorna. É possível a gente retornar os vértices, tá bom? Agora a gente vai retornar os índices também. Então primeiro a gente tem que ter a contagem dos índices. Então esta
que está sempre nos acompanhando, unsigned int, getMesh, index count. Novamente um ponteiro para o mesh. ANSI. Okay. E um return para mesh índice size. Beleza. Agora a gente retorna os índices também. Novamente ele vai retornar um ponteiro que a gente vai converter para dentro do nosso código, no VBA. Então aqui a gente vai usar void getMesh índices, onde a gente passa o mesh e passa um unsigned int, porém aqui a gente vai colocar um ponteiro dele aqui, índices, e aqui é mesh. Isso. Novamente o main CPI dos nossos índices. Aqui os índices data. Aqui o índice size. E aqui vai ser o size of do unsigned int. Beleza. E com isso a gente consegue ler as informações referentes ao vértice. A gente vai fazer também a leitura dos dados para textura. Eu não sei como vai ficar o do path, que não estava dando certo, mas a gente vai corrigir. Então vamos lá, vamos fazer também para textura. Vamos colocar aqui o unsigned int getMesh texture count. A gente vai obter a quantidade de texturas dentro da nossa rede de texturas. Então, ela vai estar para cada mesh. getMesh, isso. E ele vai dar um return para nós do mesh texture size. Beleza. Vamos pegar o ID também. getMesh texture ID. E para retornar, a gente vai ler dentro das texturas o índice. Então aqui a gente vai precisar também de um unsigned int index. Beleza. Aí a gente pode dar um return para mesh textures index e a gente seleciona o ID.
E a gente pode fazer a mesma coisa para o path. Vamos aqui. Ao invés de ele retornar, ele vai dar um const char. A gente vai retornar aqui e um get mesh texture. Opa! Texture path. Novamente a gente vai buscar de um mesh. E o silent int index. Eu não sei se ele permite retornar assim, se ele vai dar erro, mas vamos tentar. Return mesh textures index path. Ele não deixa fazer aqui porque teria que converter o path. Vamos ver se ele deixa. CSTR path. Aparentemente ele deixou. Caso contrário, a gente ia ter que utilizar aqui dentro do mesh, a gente ia ter que voltar aqui para ele retornar aqui para nós, tá vendo? Então eu estava criando aqui dentro o get texture path e eu ia chamar ele dentro do mesh. E ia retornar o path, mas ele permite o retornar assim. Espero que esteja correto. Okay? Com isso a gente encerra, entre aspas, né, o que a gente estaria fazendo dentro do C++. Então, só para recapitular, a gente criou a nossa DLL, a gente trouxe aqui um header para o mesh, um header para o model, a gente está usando o async, stbimage aqui nem precisa, eu não vou colocar um include dela, que a gente não está fazendo uso dela. Tá? No issues found, e vamos salvar tudo, vamos para o nosso model loader, e vamos dar um project, open build, clean solution, e um build, rebuild solution. Vamos ver se está tudo ok, se ele gera a nossa DLL. Ok, sucede. Com isso, aqui dentro do nosso x64, debug, a gente tem a nossa DLL criada. Porém, para que a gente possa rodar dentro do Excel, a gente vai precisar converter, não converter, mas gerar um release, porque daí ele vai trazer outras DLLs que a gente vai precisar copiar para a nossa pasta do Windows System 32. Sei que muita gente não gosta de fazer isso, mas é a forma mais prática que a gente tem para não ter que ficar registrando todas. Tem umas que não aceita registro, é mais complicado. Tá? A gente não está fazendo um processo de instalação, não vamos criar um instalador, então a gente vai gerar um release e vamos copiar na mão. Uma vez que a gente muda para release, build, clean solution, build, rebuild solution. Aqui não muda nada para nós, só ver se ele gerou. Uma vez que está gerado, vamos fechar aqui o nosso Visual Studio. E agora a gente tem uma pastinha aqui que é a do Release. E na pastinha do Release, a gente tem a SIMP VC143MTDLL. Todos esses arquivos aqui, inclusive o nosso Model Loader, a gente vai precisar copiar para dentro do nosso diretório C, Windows System 32. Ok? Bom, feito,
copiado lá para dentro do nosso diretório esses arquivos, a gente já pode fazer um teste. Então aqui a gente tem a nossa pastinha do C, Model Loader, e o Model Loader aqui que tem Solution, Project Dir e o output que a gente vai usar do release. Então aqui dentro da raiz, dentro do C Model Loader, vamos criar o nosso Excel. File, Save As, C Model Loader e vamos chamá-lo, adivinha, de Model Loader. Ok? Aqui a gente vai fazer uso de algumas DLL, duas. Acho que duas já vai ser suficiente. Então vamos lá. Alt F11. Vamos criar uma classe. Class. E vamos chamá-la de C Model Loader. Colada, vamos chamar. Não, vamos chamar de Model Loader. Não vamos chamar de colada, não, porque eu não falei para vocês, mas nós estávamos lendo só no formato DAE, que é colada. E a gente vai continuar trabalhando com os arquivos no formato colada. Porém, o Async, se eu não me engano, ele lê mais de 40 tipos de arquivos em 3D. Inclusive direto do Blender. Pode pegar o arquivo do Blender inteirinho e jogar para dentro do seu VBA. Lógico, respeitando alguns pré-requisitos, né, algumas informações, tipo de leitura, materiais e assim vai. E trabalhar tudo isso nas chamas. Okay? Então, vamos criar a nossa classe C Model Loader. Vamos dar aqui um Option Explicit. A primeira biblioteca que a gente vai ler, né, ela é o LSTR LenW. Eu tenho ela aqui, se eu não me engano, eu fiz alguma coisa. LSTR LenW. Eu vou copiá-la daqui e já vou colocá-la aqui. Como a gente está dentro de uma classe, ela tem que estar como private. Ela vai ser utilizada para que a gente converta o ponteiro da textura para a textura em si, né, para o arquivo que a gente vai obter. E a outra é o nosso copy memory. Então, private declared ptr safe é uma sub copy memory que se encontra na lib kernel 32 e que tem um alias que é um rtl move memory. rtl move memory. É isso mesmo. Aqui ela recebe alguns parâmetros. Então, by val destination as long ptr, by val source as long ptr e by val length as long. Ok. Além disso, a gente vai criar uma função que vai ler o nosso modelo. Okay? Então, a function create. Antes de fazer a função, a gente vai precisar criar, nessa mesma estrutura, para cada função que a gente criou dentro do C++, que está exportado na nossa DLL, a gente vai replicar
e criar aqui dentro do nosso código. Então vamos lá. Em private, decreto ptr safe. Para a nossa função, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos colocar na sequência. A gente vai criar um modelo. Então, create model. Tem que ser igual ao que a gente criou dentro do C++. E ele vai usar uma lib. Essa lib é o nosso model loader. Que eu não preciso dizer qual é o path dela, porque ela está lá no meu System32 do Windows. Se não tivesse lá, talvez eu tenha que registrá-la utilizando o regsvr32 numa pasta e aí passar o path completo aqui. Desta forma ela consegue ler direto do Windows System 32. Tá bom? E a nossa função, ela vai passar por valor o path as string e o gamma as boolean. E ela retorna para a gente um longo PTR. Bom, uma vez que é feito a criação do modelo, a gente já pode partir para deletar o modelo. Então, vou copiar esse que a gente vai estar usando sempre, né? E para deletar ele é uma sub. Delete model da mesma lib. E que vai receber e é isso aí. Aí com isso a gente já consegue testar, pelo menos para ver se está funcionando, ok? Então a gente precisa declarar algumas variáveis e fazer o nosso teste. Vamos fazer o seguinte, vamos completar e a gente testa, ou não. Né? Bom, para a gente testar, a gente vai precisar de um modelo. Então vamos pegar aqui C, temp, OpenGL, Outer Space, Resources, modelos, vamos pegar o cubo. Então aqui, vamos criar uma pastinha Resources. Models. E vamos colocar o cubo aqui dentro. E dentro do cubo a gente tem um cubo die com a sua texturazinha. Ok. Para a gente testar esse aqui, a gente vai fazer a leitura da nossa classe. Então vamos criar um módulo. Option explicit. Private subtest. Vamos declarar aqui team modelo as new C model loader. Isso. E modelo. Não conseguimos fazer a leitura se a gente não criar a nossa função dentro do model loader. Então, com isso, a gente acaba sendo obrigado a criar dentro do nosso
depois de declarar todas as variáveis, tudo, a gente vai ter que criar a nossa função que faça a leitura para que a gente possa chamá-la de fora da classe. Então, function, vamos chamar de load model, que vai receber um path as string, um file name as string e um texture name as string. Aqui a gente declara o nosso team model as longptr. Aqui, quando a gente lê o nosso modelo, ele retorna longptr. Ok? E o nosso model, ele vai ser igual à nossa função create model. Create model. Aí passa o path, no nosso caso aqui vai ser o path e o file name. E vamos dizer que aqui é falso, que a gente não quer. Com isso ele já faz a leitura. Como a ideia dessa classe é gerar os meshes, tá? Ela não vai retornar nada lá na outra para nós. Mas a gente vai ter, na hora de imprimir, a gente vai saber de quais são os meshes que a gente vai ter que imprimir, e isso virá dos modelos. Tá bom? Feito isso, a gente já pode dar, lá no finalzinho, né, a gente pode chamar o delete model e passar o nosso model. Com isso a gente já consegue testar se ele está lendo ou não. Então, aqui a gente chama modelo, load model, a gente passa o nosso path, que é o this workbook path, barra resources, lembra que resources, barra models, barra cube, e vamos colocar a barrinha já aqui. E o arquivo, que é o file name, é o cube.dai. A gente ainda não está usando a textura, mas ela vai ser o próprio cube. Não precisa fechar aqui, a não ser que a gente use o call. Tá bom? Debug, compile e save. Então, clicando aqui, F8, ele entrou dentro da nossa classe e ele vai agora ler a nossa DLL. Vamos ver se está tudo certo. Ele já fez a leitura. Ele gerou, tá vendo? Ele retornou um longptr. Isso significa, nesse momento, que ele já leu o arquivo, já processou todas as informações. Então, lá dentro do arquivo processado, já tem todos os dados que a gente vai precisar extrair depois. E aqui ele libera a memória para nós, porém aqui local ela está disponível para a gente aqui. Tá bom? E com isso a gente vai... Eu vou fazer em 2 tutoriais, tá? No próximo tutorial a gente vai terminar essa classe inteirinha e vamos exportar ela para que a gente possa utilizar dentro do nosso modelo de tutoriais, que a gente vai duplicar o nosso tutorial 16, vamos chamá-lo de tutorial 18 e vamos fazer uso dessa classe também, mantendo a anterior, mas vamos fazer uso desse novo artifício que vai melhorar, sim, consideravelmente a nossa forma de fazer a leitura dos nossos objetos. Ok? É isso, pessoal. Então, para não ficar muito longo num único tutorial, a gente vai quebrar em 2. Até a próxima, pessoal.